bom dia, a paz do Senhor Jesus a todos os irmãos e a todas as irmãs que já estão chegando aí para nossa transmissão e mais esta manhã, né, gente? Hoje é sexta-feira, né? Sexta-feira, hoje é dia 9 de outubro de 2020, graças a Deus, né? Estamos aí avançando, amanhã já é dia 10, né? E aí um terço do mês de outubro já fica para trás e assim o tempo vai passando, né? O tempo passa rápido. Já estaremos no Natal, né? Com a permissão de Deus, né? Mas amém. Muito bom dia aí para todos os irmãos, para todas as irmãs. Ontem nós tivemos lá na Igreja Evangélica Avivamento Bíblico no Tucuruvi, né? Igreja que nós temos pastoreado, nós tivemos o encerramento da série, que nós fizemos uma série de pregações sobre a vida do profeta Elias. Foram 11 pregações, né? Olha, quem tiver interesse aí dá para mergulhar na vida do profeta Elias, do começo ao fim, entender ali, né, todo o contexto histórico no qual Elias viveu, todos os milagres que Deus fez através do ministério dele, né? E temos muitas lições práticas ali a partir da vida do profeta Elias. Então, quem não assistiu, assista, né? A mensagem que foi pregada ontem à noite está disponível aí no Facebook, está disponível também no nosso canal do YouTube, certo? Então depois você assista, quem tiver interesse de ver toda a série está no nosso canal do YouTube, nós temos lá uma playlist, basta você procurar lá e você então terá acesso, amém, gente? Graças a Deus, né? Então eu incentivo o pessoal a ouvir essa série que foi uma bênção, né? Vamos lá, deixa eu dar bom dia aqui para algumas pessoas, né? Eu sempre gosto aqui de prestigiar as pessoas que mandam uma mensagem escrita para nós aqui. Então, por exemplo, a Zoraia Conceição, hoje foi a primeira aqui, deu bom dia pra gente. O José Reis também, foi o segundão aqui, né? O José Reis que estava conosco ontem à noite no culto, né? A Sandra Rodrigues, o Marcos Amaral, a Beth Gonçalves, o pessoal que já escreveu aqui para nós aqui, desejando um bom dia, né? Ó, a Joana Dark também, Joana Dark Beraldo, né? Tá sempre conosco também, essa irmã querida aqui, Joana Dark. A Cláudia também esteve conosco ontem à noite, tá de novo aqui com a gente, né? Ó, a irmã Juventina Carvalho, ô Juventina, tá? Ela escreveu aqui, estou aqui de novo. Que bom, Ju. Que bom, muito bom, Ju. Você sabe que você é muito querida, né? Glória a Deus. Vamos lá. Angelina Nutt também está aqui com a gente, já deu bom dia. A Márcia Tufaniuki. Márcia Tufaniuki está aqui com a gente também, dando bom dia. Quem mais? Ó, a Adriana Simões, também outra irmã que tem estado sempre conosco, né? A gente fica feliz, viu, Adriana, de você estar conosco aí, tá? A Regina Amaral também tá aqui, ela diz aqui, quase perdi a hora, acordei com a chuva e dormi de novo. De fato, hoje quando eu levantei 6 horas e na sequência caiu uma chuvinha, né? A Regina é nossa vizinha aqui, caiu uma chuvinha boa, mas foi bem rapidinho a chuva, depois já parou, graças a Deus. Eutália Santos está com a gente, a Shelei também, né? A Shelei também nossa companheira, ontem à noite acompanhou o culto online, hoje já está com a gente aqui logo cedo, né? Que bom, gente, sejam todos muito bem-vindos nessa manhã de sexta-feira. Como o pessoal brinca por aí, sextou, né, gente? Sextou. Graças a Deus.
né? A Cláudia tá falando aqui, vamos continuar orando pelo Luiz, né? Que é irmão do Carlão. Isso mesmo, ele tá internado. Vamos orar por ele para que Deus restaure a saúde dele, né? Então eu vou passar aqui para Simone. Amém, gente? Vamos louvar o Senhor. Amém. Glória a Deus. Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. Hoje, né, último dia da semana, graças a Deus, até aqui o Senhor nos abençoou, amém? Nós vamos louvar ao Senhor aqui com um hino. Fique aí meditando nas palavras deste louvor, tá bom? Deus tem um plano a cada criatura, aos astros Ele dá o céu, a cada rio Ele dá um leito e o caminho para mim traçou. A minha vida eu entrego a Deus, pois o seu Filho entregou por mim. Não importa onde for, seguirei meu Senhor, sobre terra ou mar, onde Deus mandar, irei. Deus enumera a cada grão de areia, as ondas ouvem seu andar, as aves em seus ninhos lhe obedecem, seu carinho faz abrir a flor. A minha vida eu entrego a Deus, pois o seu Filho entregou por mim. Não importa onde for, seguirei meu Senhor, sobre terra ou mar, onde Deus mandar, irei. Encontro paz na vida e bênçãos que jamais gozei. Embora venham lutas e tristezas, tenho fé que Deus me guiará. A minha vida eu entrego a Deus, pois o seu Filho entregou por mim. Não importa onde for, seguirei meu Senhor, sobre terra ou mar, onde Deus mandar, irei. A minha vida eu entrego a Deus,
Amém, glória a Deus. Não importa onde for, seguirei meu Senhor, amém? Tem um corinho aqui, bem antigo, que é muito bonito. Os irmãos aí mais experientes vão se lembrar dele. É bem bonitinho, que se chama Nos galhos secos de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar, o Criador fez uma flor a brotar. Deus faz o impossível em qualquer lugar, em qualquer tempo, em qualquer circunstância. Até numa árvore seca Ele pode fazer brotar flor. Amém? Nos galhos secos de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar, o Criador fez uma flor a brotar. Olhai, 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 os lírios crescerão dos campos, e o Senhor nosso Deus nos tem alimentado para nossa alegria, para nossa alegria, para nossa alegria. Nos galhos secos de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar, o Criador fez uma flor a brotar. Olhai, 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 os lírios crescerão nos campos, e o Senhor nosso Deus nos tem alimentado para nossa alegria, para nossa alegria, para nossa alegria, para nossa alegria, para nossa alegria. Nos galhos secos de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar. Amém, glória a Deus. Amém. Amém. Bom dia, a paz do Senhor Jesus a todos os irmãos que foram chegando aí, né, durante esse momento de louvor com a Simone. Muito bem, gente. Então, nós vamos hoje terminar aqui, não é, com a permissão de Deus, nós vamos terminar aqui essa série que a gente começou essa semana, falando sobre o livro de Jó, né? Tem sido muito boa essa série, né? Depois, quem não ouviu desde da primeira live, ouça, né? Compartilhe com as pessoas, porque a gente está abordando aqui essa questão, né? O livro de Jó, ele trata sobre essa questão do problema do sofrimento, né? O problema do sofrimento humano. Então, gente, nós vamos ler aqui, para começar, eu vou pedir para Simone ler para a gente no capítulo 38, tá? Livro de Jó, capítulo 38. Depois se você tiver com a sua Bíblia aí, puder acompanhar, acompanhe conosco, tá? Ou a Marta de Souza, minha tia, tá com a gente aqui. A Eutália Santos, não sei se eu já tinha falado. A Lúcia Ocampo Barbosa. Quem mais? Deixa eu ver aqui se tem mais pessoas
que comentaram aqui, ó. Ana Novaes também, né, tá com a gente aqui. Estou falando o pessoal que escreveu aqui, ó. Rivânia Santos, Fernandes Mota também tá com a gente, já esteve outras vezes, né? Deixa eu ver quem mais aqui, ó. Também a Maria Aparecida, é a Cida, né? Que é a mãe do Luiz, que está internado. Vamos orar por ele depois. A Abigail Martins, não conheço, seja bem-vinda, Abigail. Não lembro se você já esteve conosco outras vezes, né? Irmã Ana Félix, está dando a paz aqui. Amém? Glória a Deus. Então, vamos lá. Nós vamos ler então o texto aqui, Jó capítulo 38. Eu vou pedir para a Simone ler os 3 primeiros versículos, ok? Acompanhe conosco aí essa leitura. Depois disto, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó: Quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei, tu me farás saber. Isso, até aqui. Então, veja, gente, vamos lá. Agora o próprio Deus entra em cena, tá? Então, ontem nós falamos que os capítulos ali do capítulo 3 até o 37, né? São aqueles discursos, né? Uma espécie de diálogos que Jó manteve com seus 3 amigos, inicialmente, depois entra um 4º amigo também, ali no diálogo, né? Só que esses diálogos eles são em formas de discursos, né? Então cada um faz um discurso, tá? E agora, isso foi do capítulo 3 ao 37. Do capítulo 38 ao 42 a gente tem a conclusão do livro. Então hoje a gente vai tentar aqui resumir para você esses capítulos 38, 39, 40, 41 e 42, tá? Então, quem entra em cena agora, na história de Jó, é o próprio Deus, né? Falando. Entra em cena no sentido de que agora Deus vai falar, Deus vai se manifestar. Tá? Só que uma coisa que eu quero chamar a sua atenção é a seguinte: Deus não vai falar aquilo que Jó talvez esperasse ouvir, né? Ou ele não vai falar aquilo que nós talvez imaginemos que Deus deveria falar, né? Porque talvez na nossa cabeça, Simone, a gente imagina que Deus, né, talvez tivesse que entrar em cena para explicar para Jó o que estava acontecendo. Para explicar, olha, Jó, você está passando por isso, por quê? Porque um dia Satanás apareceu lá na minha presença e ele disse isso e disse aquilo e eu permiti que ele tocasse na sua vida. Não, Deus não deu essa explicação para Jó, né? Jó morreu, eu acredito que Jó morreu sem saber o que aconteceu nos bastidores, né? Eu acredito que Jó morreu sem saber o que aconteceu nas regiões celestiais, tá? Então a resposta que Deus deu a Jó aqui não foi bem a resposta que talvez Jó esperasse, ou a resposta que nós achamos que talvez Deus tivesse que dar, mas foi a resposta que Deus quis dar, né? E qual foi essa resposta, gente, né? Então veja, o autor que eu estou seguindo aqui, ele diz assim: Jó desafiou o Senhor a aparecer face com ele. Agora o Senhor faz exatamente isso, né? Em vários momentos, no livro de Jó, em vários momentos, Jó pede uma audiência com o Todo-Poderoso, né? Ele quer falar com Deus, ele quer conversar com Deus. Só que aqui, gente, Deus aparece e Deus começa a falar com Jó, Deus começa a argumentar com Jó de tal forma que Jó fica sem palavras, né? A gente vai ver aqui, Jó não tem o que responder para Deus diante do que Deus fala para ele. Jó fica sem argumentos. E é exatamente isso que precisa acontecer conosco. Quando a gente passa por momentos de sofrimento, nós temos que olhar para essa resposta que Deus deu para Jó,
né? Para que nós também nos calemos, irmãos, porque às vezes a gente fala muito, né? O erro de Jó aqui talvez foi esse, né? Não que ele tenha pecado, né? Mas né? Eu sei que a situação dele não era fácil, mas ele questionou muito, né? Ele perguntou muito, ele ficou ali frustrado por causa do silêncio de Deus, tá certo? E aqui, irmãos, então, como que se dá? Deu uma travadinha. Como que se dá esse momento aqui, então, em que Deus fala com Jó? Olha, Deus, ele vai fazer aqui no texto, Deus vai fazer uma série de perguntas para Jó. Sabe como que Deus responde para Jó? Fazendo perguntas para Jó, né? Uma série de perguntas a respeito do funcionamento do universo que Deus criou, tá? Então, esse parece ser, né, o grande ponto desses capítulos aqui para frente, principalmente o capítulo 38, 39, 40 e 41, tá? Esses capítulos aqui, o grande ponto desses capítulos aqui parece ser o seguinte, é como se Deus falasse para Jó o seguinte: olha, Jó, você não queria uma audiência? Você, de uma certa maneira, me desafiou, então agora eu vou desafiar você, tá? E olha só então, vamos voltar aqui para o texto que a Simone leu, capítulo 38 do livro de Jó, versículo 1. Então diz assim: depois disto, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó. Jó não queria uma resposta? Então Deus respondeu para ele. A resposta do Senhor começa com perguntas, né? Então, quem é você? Deus pergunta: quem é este? Quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Né? Verso 3. Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei e tu farás saber, né? Porque, irmãos, quando a gente está passando pelo sofrimento, a nossa tendência é querer ensinar Deus. A tendência do ser humano é querer ensinar Deus. Mas, Senhor, como que o Senhor fez isso? Por que o Senhor permitiu isso? Não, Senhor, não é assim que o Senhor deveria fazer. Né? A gente tem a tendência soberba, arrogante, de querer ensinar Deus como que Ele deve fazer as coisas, né? Então, achar que Deus ainda está fazendo errado, né? Não é bem. Exatamente. Acho que não é bem assim, Senhor. Então Deus fala para Jó aqui, ó, cinge aí os lombos, pois eu te perguntarei e você vai me fazer saber. Já que você é tão inteligente, né, Jó? E aí a gente poderia substituir o nome de Jó por Ronaldo, Simone, né? João, Antônio, Maria. Já que você é tão inteligente, já que você sabe tanto, já que você quer me ensinar, então me responde umas perguntas aí, por favor. Verso 4. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Deus pergunta. Quando eu estava lançando os fundamentos da terra, criando a terra, onde você estava? Dize-mo, se tens entendimento. Versículo 5. Quem lhe pôs as medidas, né, dos fundamentos da terra? Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel, né, que é de medir, né? Sobre que estão fundadas as suas bases? Então Deus está perguntando para Jó, né, sobre o que estão... deixa eu me achar aqui, sobre o que estão fundadas as bases, né? As bases do quê? Dos fundamentos da terra. Sobre o que estão fundadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus? Ou quem encerrou o mar com portas? Quando irrompeu da madre, Deus está falando, quando eu lhe pus as nuvens por vestidura e a escuridão por fraldas,
quando eu lhe tracei limites e lhe pus ferrolhos e portas e disse, até aqui virás e não mais adiante, e aqui se quebrará o orgulho das tuas ondas. Então, veja as perguntas que Deus vai fazendo para Jó aqui, né? Onde que você estava, Jó? Você não é tão sábio? Você está querendo me ensinar, Jó? Você está querendo dizer que os meus caminhos não são, não são os caminhos certos? Você está querendo me ensinar? Então me fala, onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Onde você estava? Onde você estava quando eu estabeleci o limite para o mar? Dizendo, ó, você vem até aqui, daqui você não passa. Aqui eu vou quebrar o orgulho das tuas ondas, né? Deus falando para o mar. Entende, gente? Então, a resposta que Deus deu para Jó foi essa resposta. Foi uma espécie de um desafio, foram perguntas. Não é porque como Jó questionou Deus, então Deus falou para ele, bom, já que você é tão bom assim, já que você está questionando os meus caminhos, então me responde aí. Não é? Se é que você pode me responder, me responde. Né? E aí vai, gente, aí eu não vou ler tudo, porque são várias perguntas, são dezenas de perguntas aqui, dezenas de perguntas que Deus faz para Jó. Eu só vou fazer um resumo rápido aqui, ó. Aqui no capítulo 38, do verso 12 ao 15, Deus pergunta a Jó a respeito do alvorecer e o espalhar da luz. Do verso 16 ao 21, ele indaga a respeito da imensidão da terra e do mar. Então, o que Deus está fazendo aqui, né, Simone? Deus está mostrando a grandeza dele, o poder dele. O poder dele como Criador, que fez todas as coisas. Quem somos nós? Diante desse Deus Todo-Poderoso, nós somos minúsculos, muito pequenos, diante de um Deus que criou o universo, que criou os céus, a terra, o mar, as estrelas, os animais, as árvores. Deus criou tudo. Quem somos nós para querer ensinar Deus? Dizer para Deus não é assim ou é assado, faz assim ou faz assado? Não é? Na verdade, Deus fez tudo perfeito. Eu estou pensando aqui agora. Deus fez tudo perfeito para nós. Foi o ser humano que escolheu pecar, né? E com isso, né, veio o sofrimento no mundo, né? Então, Deus permite, né? Porque a gente, de uma certa forma, vamos brigar com Adão e Eva quando a gente se encontrar com eles, né? O sofrimento ele existe porque, de fato, né, Adão e Eva, né, abriram a porta com o pecado lá no Jardim do Éden, né? Mas, gente, vocês estão percebendo aqui o que significa essa resposta de Deus para Jó? Ele é Senhor, Ele é soberano. Então Deus estava falando, diante da minha grandeza, do meu poder, da minha sabedoria de criar todas as coisas, quem é você para questionar os meus caminhos? E, gente, essa pergunta cabe a nós também. Deus faz essa pergunta com amor, tá? Porque você vai ver que depois Deus vai dar para Jó tudo em dobro, né? Deus vai restituir. Você vai ver aqui, a gente já vai chegar lá, como que Deus abençoou a vida de Jó, como Deus amava Jó, como Deus, né, tinha, né, um amor por Jó, a gente vai ver isso. Mas aqui, mesmo com amor, mas com firmeza, né, porque Deus ele é gracioso, mas ele é firme quando precisa ser firme também com a gente, né? Então, com amor, mas com firmeza, Deus, né, como vamos dizer assim, colocou Jó no lugar dele, né? Porque Jó estava perguntando muito por quê, né? Questionando, eu quero ter uma audiência com o Todo-Poderoso e tal, né? Então, veja, ainda no capítulo 38, Deus ele volta-se para as criaturas inanimadas, como a neve, o granizo, a chuva, o gelo, tudo isso foi Deus que fez. Né? Tudo isso foi Deus que estabeleceu. Né? Ainda no capítulo 38, o Senhor pergunta a respeito das estrelas, olha aí, das constelações, das nuvens, das chuvas. Olha, esses capítulos aqui, gente, eles são poéticos, eles são muito bonitos, eles
eles mostram a grandeza de Deus sobre a sua criação, o poder de Deus ao criar, né? Depois Deus pergunta a respeito dos animais, tá? No final do capítulo 38 e durante todo o capítulo 39, Deus fala a respeito dos animais, tá? Ele fala, olha, o homem caça a presa. Não, uma pergunta. O homem caça a presa para a leoa? Não, né? Os corvos dependem do homem para se alimentar. E aí o Senhor vai falando sobre as cabras, sobre os jumentos, sobre os bois, sobre o avestruz, sobre os cavalos, sobre o falcão, sobre a águia. Deus vai mostrando a grandeza dele em ter criado todas essas coisas, né? A sabedoria de Deus, o poder de Deus de ter criado tudo. Então, a pergunta, né, que Deus está fazendo para Jó aqui é essa, né? Você, né, olha, você lembra como começa o capítulo 38, né? Quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Quem é esse? Já que você está se achando, eu vou te perguntar então, e você me responde aí essas perguntas, né? Então, olha, aí, vamos lá, a Simone vai ler para a gente aqui, capítulo 40, e nós chegamos no capítulo 40, versículo 1 a 5, olha só, aqui, Deus ele vai falar mais algumas coisas, capítulo 40, do 1 ao 5, e aí Jó já vai dar uma primeira resposta para Deus aqui, tá? Vamos ver? Vai lá, Simone. Disse o Senhor a Jó: acaso quem usa de censuras contenderá com o Todo-Poderoso? Quem assim arguia a Deus que responda? Então Jó respondeu ao Senhor e disse: sou indigno. Quem te responderia eu? Ponho a mão na minha boca? Uma vez falei e não replicarei. Aliás, 2 vezes, porém não prosseguirei. Isso, então, percebe aqui, ó, o capítulo 40, versículo 1, diz o seguinte: disse mais o Senhor a Jó: acaso quem usa de censuras, contenderá com o Todo-Poderoso, né? Porque é como se Jó estivesse censurando ao Senhor, né? Pelos caminhos do Senhor, pelo que Deus tinha permitido na vida dele. Então Deus faz essa pergunta aqui: acaso quem usa de censuras contenderá com o Todo-Poderoso? Quem assim argui a Deus que responda. E aí qual foi a resposta de Jó? Então, veja, depois do capítulo 38 e 39, depois das dezenas de perguntas retóricas que Deus foi fazendo para Jó, mostrando a grandeza, o poder e a sabedoria de Deus, é como se Jó ele fosse encolhendo, ele foi encolhendo, né? Talvez ele tivesse assim cheio de razão, vamos dizer assim, aí ele foi encolhendo. Aí olha a resposta a resposta de Jó dá a Deus, uma primeira resposta. Depois tem uma segunda resposta de Jó. A primeira resposta aqui, ó, verso 3. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: sou indigno. Olha aí. Ele baixa a bola. Baixa a bola, como diz, cai a ficha, né? Aí ele fala: sou indigno. Que te responderia eu? Jó fala: o que eu posso te responder? Ponho a mão na minha boca. Uma vez falei e não replicarei. Aliás, 2 vezes, né, falei, porém não prosseguirei. Eu me calo, Senhor. Diante dos teus argumentos eu me calo, eu fico em silêncio, eu fecho a minha boca, né? Irmãos, essa é a reação que a gente tem que ter, né? Nós somos meros mortais. Quem somos nós para questionar os caminhos do Senhor? Quem somos nós para querer ensinar Deus? Né? Quem somos nós para querer orientar Deus em como Ele deve e não deve fazer? Né? Quem somos nós, né, gente? Tem até um filme, né, Simone? Não sei se você lembra. Na verdade, acho que tem 2 filmes que chama-se O Todo-Poderoso, né? Eu lembro. Eu assisti os 2, mas o primeiro é com aquele ator, aquele comediante, Jim Carrey, né? Assim, é interessante você assistir esse filme para pensar nisso, porque o Jim Carrey, né, nesse filme, ele começou a ter vários problemas, né? Acho que ele, se não me engano, ele perdeu o emprego, ele estava
com problema na vida sentimental, tava dando tudo errado na vida dele. E aí ele começa a questionar Deus, né? Ele começa a questionar Deus no filme, né? E aí Deus permite que ele, esse ator, o Jim Carrey, né, que fazia esse papel dessa pessoa que estava passando por problemas, então no filme Deus permite que ele seja Deus. Só, você vai ocupar o meu lugar aí por algum tempo. Meu né? Deus. E aí ele então vê que ele não consegue dar conta, né? Ele fez uma bagunça só. Ele não consegue dar conta, porque... Não conseguia responder os recados de oração. Como governar um universo como esse, né, gente? Só Deus, só o Criador que pode governar esse universo, tá certo? Então aqui Jó, ele fala não, o que ele fala é o seguinte, não vou falar mais nada, né? E continua aqui, deixa eu ver o horário aqui. Então aí continua aqui no capítulo 40, né? O Senhor continua com o questionamento. Agora é Deus que está questionando, né? E dessa vez, Deus foca em dois animais. É interessante aqui, o capítulo 40, Deus foca em dois animais, no 40 e no 41, né? Dois animais grandes, né? O primeiro, na nossa tradução aqui de Almeida, é traduzido por hipopótamo, né? Deus começa a descrever esse animal, o hipopótamo. Só que hipopótamo é a tradução que é usada na língua portuguesa. Mas na língua original, no hebraico, a palavra é behemote, tá? Behemote, que é um monstro lendário, que é descrito com os traços de hipopótamo, né? Como se fosse parecido, mas aparentemente, gente, é um monstro que existia na época lá de Jó, que a gente não conhece esse animal, tá? Era um animal muito grande, monstruoso, que a gente não conhece hoje, não existe nenhum animal idêntico, né? Então, por isso que na nossa tradução entrou hipopótamo, mas não é um hipopótamo literalmente falando, tá? Talvez parecido, mas... Na verdade, no original é Behemote, que seria um monstro lendário, né? E depois, no capítulo 41, ele vai falar na nossa tradução, traz crocodilo. Mas também, no original, não é crocodilo. No original é Leviatã, tá? Leviatã, ok? Até depois tem um filósofo, né? O Thomas Hobbes, que ele escreve um livro, O Leviatã, para falar do Estado, né, do poder estatal, mas não é o nosso assunto aqui. Mas o Thomas Hobbes ele se baseia aqui no livro de Jó. Mas veja, esses animais aqui que o Senhor descreve aqui no livro de Jó, são animais enormes, monstruosos, né? Há até aqueles, preste atenção no que eu vou te falar, tá? A gente não pode afirmar isso, mas... há aqueles que acreditam que talvez seja uma descrição aqui dos dinossauros, né? Porque a gente sabe que os dinossauros existiram, né, gente? Eles existiram. Então, alguns comentaristas acham que talvez esses animais monstruosos que são descritos aqui no livro de Jó, né? O Behemote, né? E o Leviatã talvez fossem uma espécie de dinossauros, né? Porque eram monstruosos, né? Mas seja como for, tá? O que Deus está argumentando aqui é o seguinte: olha essas criaturas que eu fiz, né? Olha a complexidade dessas criaturas, né? Quer dizer, se eu sou tão sábio, é como se Deus estivesse falando, se eu sou tão poderoso, quem é você para me questionar? Quem é você para questionar os meus caminhos? Quem é você para questionar aquilo que eu permito ou o que eu não permito na sua vida? Quem é você? Esse é o argumento aqui, tá? Então, todos esses dois capítulos, eles pretendem revelar a grandeza das criaturas de Deus e, portanto, a grandeza do próprio Deus que criou
todas essas coisas, ok? Muito bem, então vamos agora para o último capítulo, né? Agora esse capítulo eu quero ler com vocês aqui. Nós vamos ler todo o capítulo 42 para fechar a nossa meditação aqui no livro de Jó, tá? E aí vamos tirar algumas aplicações práticas para a nossa vida. Então, a Simone vai ler para mim aqui o versículo 1 e 2. 1 e 2 do capítulo 42. Vamos lá. Então respondeu Jó ao Senhor: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Isso, até aqui. Então veja, gente, aqui então é uma segunda resposta de Jó, né? Quando Deus então fala com ele, né? Por assim dizer, Deus esmaga, né? Com amor, né? Mas Deus esmaga Jó com os argumentos que Deus lançou, né? Com as perguntas que Deus lançou para Jó. E aí o que Jó respondeu? Jó disse assim: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Né? Então Jó reconheceu que, Senhor, eu sei que o Senhor é o Todo-Poderoso. O Senhor pode todas as coisas. Bem sei que tudo podes. E nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Né? Nenhum dos teus planos, dos teus propósitos, dos teus caminhos pode ser frustrado. Então isso daqui, irmãos, se aplica a nós. Né, Simone? Deus, ele pode todas as coisas, gente. Tenha isso em mente. Bem sei que tudo pode. Deus pode todas as coisas. E os planos de Deus, os propósitos de Deus, os caminhos de Deus, ninguém pode frustrar. Também o que Deus determinou, meu amigo, sobre a minha vida e a tua vida, vai acontecer, né? Porque nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. Né? Lutar contra os propósitos de Deus é loucura. Eu tô lembrando aqui, por exemplo, né? Tô lembrando aqui de Davi, né? Do rei Davi. Antes de ser rei, lembra que o rei Saul perseguiu Davi, né, Simone? Lembra? Que o rei Saul, ele perseguiu Davi e Saul queria matar Davi, porque Saul tinha ciúmes de Davi. Saul não queria que Davi fosse o próximo rei de Israel. Mas acontece que quem tinha determinado isso era Deus. Quem tinha estabelecido que o próximo rei de Israel seria Davi era o próprio Deus. Então quem era Saul para lutar contra Deus? Quem era Saul? Quando Saul queria matar Davi, ele não estava lutando contra Davi, ele estava lutando contra Deus. Porque foi Deus quem estabeleceu que Davi seria o próximo rei de Israel. Então, gente, os planos de Deus, os propósitos de Deus, eles não podem ser frustrados, tá? Vamos para o verso 3 agora, olha só. Eu vou ler aqui, gente, o verso 3, eu vou ler a parte B do verso, tá? Verso 3, a segunda parte do verso 3. Então Jó disse assim: Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia, né? Então, é como se Jó tivesse aqui até pedindo perdão a Deus. Depois que Deus responde para ele fala aqui: olha, Senhor, na verdade eu falei do que eu não entendia. Eu falei, né, de coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Me perdoa, Senhor. É como se Jó estivesse falando, me perdoa, né? O verso 5, olha que interessante o verso 5, gente. Aí Jó diz assim: Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Aqui também é um ponto importante, não é? Aqui do livro de Jó. Porque veja, você lembra, você que está acompanhando com a gente desde o início, você se lembra que Jó, ele era um homem muito piedoso. Ele era um homem, o próprio Deus testemunhou que ele era um homem temente a Deus. Um homem reto, um homem íntegro, um homem que se desviava do mal. E Jó diz que antes ele conhecia Deus só de ouvir falar. Mesmo naquela época que Jó já era uma pessoa piedosa, mesmo naquela época que Jó chamava a atenção de Deus por causa da sua integridade, ele diz aqui: olha, eu conhecia o Senhor só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem.
Né? Então, assim, você percebe que esse sofrimento que Jó passou na vida aproximou ele de Deus. Esse sofrimento fez com que Jó conhecesse Deus melhor. Irmãos, e isso aqui é um dos propósitos de Deus permitir o sofrimento na nossa vida. Né? Um dos propósitos de Deus permitir o sofrimento na nossa vida é para que nós nos aproximemos mais de Deus. É para que nós nos quebrantemos mais. É para que nós tenhamos uma experiência com Deus a tal ponto que, como Jó, nós possamos dizer: Senhor, antes desse sofrimento, antes dessa situação que eu vivi, eu te conhecia só de ouvir falar. Mas agora não, agora os meus olhos te veem, agora eu te conheço de andar contigo, de caminhar contigo, agora eu tenho uma experiência com o Senhor. Né? Porque, gente, quando está tudo bem, quando está tudo dando certo, a tendência das pessoas é se afastar de Deus. Né? Quando está tudo às mil maravilhas, a tendência é as pessoas se esquecerem de Deus. Note que muitas pessoas se voltam para Deus quando acontecem os problemas. Né? Eu me lembro de uma mulher que ela até chegou a frequentar uma época a igreja do Cambuci, que a gente pastoreou aqui, né, durante 15 anos. Essa mulher ela era amiga de uma irmã lá da igreja. E essa mulher ela era uma mulher muito rica mesmo. Tinha muito dinheiro. Né? Essa mulher, a gente até brincava, né? Enquanto a gente, num final de semana prolongado, ia para a praia aqui, para Ubatuba, para Santos, ela ia para Paris, ela ia para Nova York, no final de semana prolongado. Né? Simone lembra, né? Eu não estou lembrado do nome dela aqui agora, mas não vem ao caso. Mas essa mulher, aí ela teve um câncer. Aí ela, peraí, qual que é o sentido da vida? Qual que é o propósito da vida? Eu lembro que a gente foi fazer uma visita para ela, e eu lembro de uma frase que ela falou para mim, Deus para mim era como esse quadro pendurado na parede aí, estava ali, sabe? Só que quando ela passou pela provação, por um câncer, aí ela, peraí, qual que é o sentido da vida? Qual que é o propósito? Por que eu estou aqui? Será que é só para ir viajar para Paris e para Nova York? Ou a vida tem um sentido maior do que isso? Né? E foi aí que ela começou a busca espiritual dela. Infelizmente, me parece que ela não ficou, né, no Evangelho. Mas, enfim, o que eu quero dizer é isso, que é no momento da crise, da luta, da tribulação, que as pessoas vão se voltar para as coisas espirituais. Quando está tudo bem, às vezes o conhecimento de Deus é apenas um conhecimento assim, de ouvir falar, né? A pessoa nem pensa muito em Deus. Né? Nem pensa, mas quando vem o sofrimento, né, principalmente para o cristão, é nesses momentos que o cristão tem as maiores experiências com Deus. É nesses momentos que Deus se revela, que você, né, vai crescer em maturidade, que você vai começar então a caminhar com Deus, a ter uma experiência com Deus. Então foi isso que aconteceu com Jó, né? E aí, veja só, o verso 6, ele diz assim, Jó 42, verso 6, tá? Aí Jó diz assim: por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza, né? Então, o que Jó está dizendo aqui? Senhor, depois que Deus respondeu para Jó, não a resposta que Jó esperava, mas a resposta que mostrava o poder, a soberania e a sabedoria de Deus, aí Jó, ele reconhece: eu falei o que eu não entendia, Senhor, eu te conhecia só de ouvir falar, me perdoa, eu me abomino, eu me arrependo no pó e na cinza. Tá? Muito bem, vamos seguir aqui. Agora, Simone, lê pra gente aqui o verso 7, vamos ler do 7 ao 9. Agora, olha que interessante aqui, tá? Porque Deus repreende os 3 amigos de Jó, gente. A gente já está quase terminando, vamos lá. Tendo o Senhor falado essas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz o temita:
A minha ira se acendeu contra ti e contra teus 2 amigos, porque não dissestes de mim o que era reto, como meu servo Jó. Tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocausto por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não dissestes de mim o que era reto, como meu servo Jó. Então foram Elifaz, o Temita, Bildade, o Suíta, e Zofar, o Naamatita, e fizeram como o Senhor lhe ordenara, e o Senhor aceitou a oração de Jó. Então olha que interessante, né? Deus aqui, ele repreende os 3 amigos de Jó. Ele diz aqui para eles: vocês não disseram de mim o que era reto, como meu servo Jó. Olha que interessante. Então, embora Jó tenha até feito, né, algumas perguntas, né, por que, Senhor? Embora Jó tenha questionado até o Senhor, os caminhos de Deus, a gente sabe que Jó fez isso com muita reverência, com muito temor e com muito tremor, né? Mas Deus fala aqui que os amigos de Jó, diz aqui, não dissestes de mim, Deus falando para os amigos de Jó, não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. O meu servo Jó falou de mim o que era reto, vocês não. Aí Deus fala para os amigos de Jó o seguinte: olha, vocês vão fazer uma oferta, um holocausto, e o meu servo Jó vai orar por vocês, né? Porque dele, né, verso 8 aí, ó, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura. Vocês falaram muita bobagem. Vocês, né, vocês não foram sábios nas palavras de vocês. E aí eles fizeram isso, né? Eles ofereceram uma oferta ao Senhor e diz aqui o texto: o Senhor aceitou a oração de Jó. Então você percebe que, embora Deus repreendeu Jó aqui, né, embora Deus confrontou Jó, você percebe que Deus sempre teve amor e sempre reconheceu, né, a integridade de Jó, o coração reto de Jó, sempre reconheceu o temor que Jó tinha pelo Senhor, né? Agora, olha só, gente, o verso 10. Simone, lê pra gente, olha o verso 10, que interessante. Mudou pessoal. o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe em dobro tudo o que antes possuíra. Então, olha que interessante, gente, esse verso 10. Olha, mudou o Senhor a sorte de Jó quando? Quando, Simone? Quando este orava pelos seus amigos. Quando que o Senhor virou o cativeiro de Jó? Mudou a sorte de Jó? Quando ele orava pelos seus amigos. Só que aqui a gente tem que lembrar que Jó deve ter ficado magoado com esses amigos, né, Simone? Porque quando ele esperava um apoio, eles vieram... Consolo, apoio, né? Quando ele esperava um consolo, um apoio, eles vieram criticando, eles vieram acusando Jó de estar em pecado. Então isso deve ter ferido o coração de Jó. Poxa, na hora que eu mais precisei, eles vieram aqui me criticar, me acusar de ser um pecador. E agora eu tenho que orar por eles? Pois é, é assim mesmo. Só que foi quando ele orou pelos amigos dele que Deus mudou a sorte dele. Né, gente? Aqui também isso aqui fala de perdão. A gente precisa perdoar as pessoas também, mesmo quando as pessoas não agem, né, com a expectativa que nós tínhamos. Perdoar, orar por essas pessoas, porque muitas vezes é quando você está orando por aqueles que não te apoiaram, é quando você está orando por aqueles que te criticaram, é quando você está orando por aqueles que te acusaram, que Deus vai mudar a sua situação, que Deus vai mudar o seu cativeiro. Porque o texto é muito claro aqui: mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos, né? E aí, gente, a história de Jó termina, né, com um tom assim muito abençoado, porque o texto diz que o Senhor deu em dobro, diz aí, o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que ele possuía, né? Quer dizer, ele já era o homem mais rico do Oriente. Então ele se torna o homem 2 vezes mais rico do Oriente, porque Deus deu tudo em dobro.
E aí o verso 11 diz, né? O verso 11 diz que vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs. Onde estava esse povo, né? Eu fiquei me perguntando. Escondido. Mas agora, depois que Deus restaurou a sorte de Jó, aí o povo apareceu. Vieram a ele os irmãos, as irmãs e todos quantos dantes o conheceram e comeram com ele em sua casa e se condoeram dele e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro, né? As pessoas trouxeram até presentes para ele agora. E aí o versículo 12 diz, assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque veio a ter. E aí fala do número de ovelhas, de camelos, de jumentas, que foi tudo em dobro, tá, gente? Tudo em dobro. E agora olha que interessante isso aqui, a gente já está concluindo. Verso 13, diz assim, também teve outros 7 filhos e 3 filhas, né? E verso 15, em toda aquela terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança entre os seus irmãos. Verso 16, depois disto viveu Jó 140 anos, Simone. Ele ainda viveu 140 anos depois de ter passado por essa tribulação aqui. Ele viveu mais 140 anos e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. E então morreu Jó velho e farto de dias. Gente, uma pergunta, né? O texto diz que Deus deu tudo em dobro para Jó. Mas ele teve novamente 7 filhos e 3 filhas. Interessante, né? Às vezes as pessoas levantam essa pergunta. Não era para Deus ter dado 20 filhos para Jó? Porque ele tinha 10. Aí morreram 10. Aí agora Deus deu outros 10 filhos para Jó. Então não era para Deus ter dado, se era tudo em dobro, não era para Deus ter dado agora 20 filhos ao invés de 10? Mas a resposta que é muito inteligente, né, que os comentaristas da Bíblia dão, é que é o seguinte, quando um filho teu morre, ele não deixa de ser seu filho. Ele continua existindo. Uma travadinha aqui. Então veja, Jó, ele tinha 20 filhos. Ele tinha 10 que haviam morrido, né? E ele tinha mais 10 que Deus tinha dado agora. Porque uma pessoa que perde um filho nunca vai dizer que nunca vai esquecer. Nunca vai esquecer, nunca vai dizer que aquele não é mais seu filho, né? É assim, a gente conhece pessoas que perderam filhos, né? Infelizmente. Mas sempre contam, né? Os filhos, mesmo aqueles que foram embora. Então, Deus deu tudo em dobro, porque Deus tinha dado 10, agora Deus deu mais 10. Então, Jó teve 20 filhos, né? Tinha 20 filhos, tá? Gente, eu vou terminar agora, prometo, só lendo aqui um comentário do Warren Wiersbe, quando ele fala o seguinte, olha, nem todos os santos que sofrem serão tão honrados nesta vida, né? A gente tem que entender aqui que nem todo mundo que sofre vai ter essa sorte de Jó aqui, de ter tudo em dobro depois. Não é isso que a Bíblia está dizendo, tá? A principal lição do relato de Jó não é que você será rico e poderoso quando o sofrimento acabar. Não é isso que está sendo ensinado aqui, tá? O que está sendo ensinado é que o Deus Todo-Poderoso, ele tem um propósito no sofrimento, né? Ele tem um propósito no sofrimento que ele permite ao ser humano e que nada pode se opor a esse propósito. E ele continua aqui, até Satanás curva-se ao controle do Senhor, pois Deus sempre escreve o último capítulo. Olha aí. Até Satanás, ele se curva ao controle do Senhor, como a gente já viu nessa história. Satanás só faz o que Deus permite. E quem sempre escreve o último capítulo
é Deus, irmãos, tá? Não é Satanás, não são outras pessoas, é Deus, tá? Jó não sofreu por causa de pecados, mas ainda assim, seu sofrimento tornou um homem melhor. Porque se a pessoa, ao sofrer, se colocar na posição que Deus, né, quer que a pessoa se coloque, a pessoa vai se tornar uma pessoa melhor. Né? A pessoa que passa por sofrimentos, né? Gente, o sofrimento, a provação, ela tem um potencial maior para nos aproximar de Deus do que a prosperidade. Ah, com certeza. Tá? Né? Isso daí, os grandes homens de Deus, né? Eu lembro, acho que o Charles Spurgeon fala isso, outros homens de Deus sempre falaram isso, né? Que inclusive a prosperidade, ela tem até mais potencial para corromper uma pessoa do que a aprovação, né? A aprovação, ela tem mais poder e potencial para nos aproximar de Deus, tá? Bom, vamos terminar aqui. Ele diz aqui, talvez os cristãos que sofrem na presente era não sejam recompensados aqui, mas serão na vida futura. Talvez se você não for recompensado aqui, como Jó, certamente você vai ser recompensado na eternidade. O segredo da vida de Jó foi a paciência, conforme o apóstolo Tiago escreveu. Jó creu em Deus, apesar de Satanás, apesar das circunstâncias, apesar dos amigos, apesar dos entes queridos. Às vezes, sua fé vacilou, é verdade. Em alguns momentos a fé de Jó talvez tenha vacilado. Em outras vezes ele questionou o Senhor, com temor e tremor, com humildade. Mas, seja como for, ele permaneceu firme. E é assim que nós devemos permanecer, amém, irmãos? Diante das tribulações da vida, amém? Então espero que você tenha sido abençoado, espero que você tenha gostado, né, dessa série que nós fizemos aí sobre o livro de Jó, e já são 9h05, né? Nós vamos orar, e você vai então colocar aí diante do Senhor a sua vida nesse momento, amém? Coloque aí a sua vida, coloque a sua família, né? Peça que Deus, pedir para Simone orar, peça que Deus te ensine, né, a se submeter à soberania de Deus e à sabedoria de Deus. Amém? Amém. Vamos orar, hein? Senhor, nós queremos te agradecer por esta manhã. Nós agradecemos ao Senhor por essas mensagens tão maravilhosas que aprendemos esta semana. Possamos realmente, Senhor, ó Deus, buscar, ó Pai, o discernimento de todas as coisas. Possamos, ó Deus, nos colocar sempre diante do Senhor, diante das lutas e dos desafios. Nós possamos aprender com o Senhor, Pai, e dizer como Jó: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, porque nós sabemos que é nas batalhas e nas lutas que nós nos achegamos mais ao Senhor, buscamos mais a Tua presença e o Senhor se revela para cada um de nós, Pai. Muito obrigado, Senhor. Possamos realmente, ó Pai, nos colocar diante do Senhor, no nome de Jesus. Oramos nesta manhã, ó Deus, por cada pedido de oração. Continuamos orando pela vida do Luiz, que está no hospital. Visita ele nesta manhã, que ele possa ter uma boa recuperação. Deus, que ele possa sair logo daquele hospital. Deus, visita poderosamente, trazendo o restabelecimento, a cura sobre a vida do seu filho. Em nome de Jesus, nós estamos aqui orando em concordância. Oramos pelos pedidos de oração, pelas famílias, pelos casais, pelos filhos. Oramos pela situação financeira, pela situação física, pelas doenças. Pai, nós colocamos a vida de cada um diante do Senhor. Oramos, Pai, pelo emocional dos seus filhos, diante de toda ansiedade, de toda crise. Nós colocamos, ó Pai, tudo diante do Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Deus, oramos, Pai, crendo que o Senhor está nos ouvindo, Pai. Abençoa
seja a tua mão poderosa sobre nós. Ó Deus, e assim crendo, nesta manhã, nós oramos em nome de Jesus, para a honra e para a glória do teu nome. Nós te louvamos e te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Graças a Deus. Ó quem tá aqui com a gente, Simone. O Luiz, que você acabou de orar por ele. Olha, ó. Amém, que bom. O Luiz Carlos Correia Sampaio, né? Amém, glória aí, a Deus. Luiz, Deus abençoe sua vida, viu, Amém. rapaz? Logo, logo você vai estar superando aí esse problema aí, Amém, tá? verdade. E em nome de Deus Jesus, Deus está trabalhando na sua vida. Você é muito precioso para Deus, tá? Verdade. Pode ter certeza disso aí. Então, tá aqui com a gente, ó, a Márcia Cipriano também tá com a gente, né? A Ana Novaes, o pessoal tá todo mundo participando aqui. A Rose Madruga também, né? Tá com a gente aqui, ó. Todos os irmãos. Então, a Sueli Esteves, ó o que a Sueli Esteves disse aqui. Nenhum filho ocupa o lugar de um que partiu, né? Como a gente falou aqui, não, né? ocupa mesmo. Enfim, né, gente? Então, eu agradeço aí a participação de todos. Já, ó, também está conosco aqui a Edileuza, né? Edileuza Teodósio, né? Seja bem-vinda, irmã. Amém. Daqui a pouquinho, gente, eu tô compartilhando para os meus contatos aí do WhatsApp o link, tá? Compartilhe com outras pessoas. Essa série está lá no meu canal do YouTube, numa playlist, as 4 mensagens. Gente, domingo, se Deus permitir, às 10 horas da manhã, teremos o culto lá na igreja do Tucuruvi. Convido você para participar conosco, tanto presencial como online, tá bom? Que você tenha um ótimo final de semana e que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém. Digo mesmo, gente. Deus abençoe, te dê um final de semana abençoado. E se Deus quiser, na terça-feira a gente está aí de volta, tá bom? Beijo para vocês e um bom dia. Tchau, tchau. Amém. Tchau.